é o que nós conhecemos como globalização na atualidade. E quando você fala no mundo globalizado, nós falamos o que é mundo globalizado. Nós estudamos nos capítulos anteriores sobre o mundo chamado capitalista e o mundo socialista. Relembrando, o mundo capitalista é o mundo que é o sistema socioeconômico que temos um salário no final do mês, só que aí vai termos o que? Divisão de classe social, vai ter pessoas ricas e pessoas pobres. Mas há liberdade de expressão dentro da própria sociedade. Agora, quando nós falamos do mundo socialista, um sistema socioeconômico, que todo salário é voltado para o Estado que vai fornecer condições de trabalho, o Estado que vai fornecer condições de saúde, educação, lazer, transporte e outros meios. Mas não há divisão de classes sociais, todos são uma classe só, mas não há liberdade de expressão. Com a derrubada do Muro de Berlim, na Alemanha, aquilo foi um símbolo que acaba o mundo chamado capitalista e acaba o mundo chamado socialista. E entra nesse espaço o que nós conhecemos como mundo globalizado. E hoje nós estamos vivenciando o mundo globalizado. Então nós vamos passar nessa aula alguns pontos, alguns elementos, algumas características que fazem parte do que nós conhecemos como mundo globalizado, né? Então nós podemos observar, aqui você vê cada continente, como por exemplo aqui o continente americano, a parte da América do Sul, sendo ligado com o continente africano, ligado com a América, ligado com a Ásia, com a Oceania, ou seja, todo mundo hoje está o quê? Conectado ao mundo da globalização, né? Nós estamos ligados no mundo da globalização. E vamos ver então nessa aula o que são os elementos mais importantes para estarmos ligados ao mundo da globalização. Então, o primeiro ponto que eu vou colocar para você observando essa criança, parece que essa criança já nasceu no mundo globalizado. Você tem aqui o símbolo do McDonald's, você tem o símbolo do Windows, você tem o símbolo da Kodak, você tem os símbolos da Mobil, você vê o símbolo do NYC, e você vê vários outros, o símbolo da Sony, né, bem aqui desse pontinho aqui, você vê vários, aqui ó, a Coca-Cola aqui, por exemplo, você vê que essa criança está o quê? No mundo, ela nasce, que é o Nike, né, você vê que essa criança já nasceu praticamente no mundo da globalização. Não é possível entender a dinâmica mundial de forma isolada, como se cada país fosse o quê? Fechado e autônomo. Hoje, por exemplo, nós não podemos, por exemplo, observar um mundo fechado, né? Brasil fechado para todos os países do mundo. Não. Hoje, por exemplo, o Brasil, ela tem relação comercial praticamente com todos os países que fazem parte do sistema do mundo globalizado ou da economia globalizada. Logicamente que alguns países não têm muito acesso econômico com o Brasil, porque as suas relações comerciais são fechadas. Por exemplo, quando você fala Coreia do Norte, a Coreia do Norte ela é um sistema fechado que não abre a abertura econômica, por exemplo, para os países do mundo. Então o Brasil não tem relação comercial com esse. Então no mundo globalizado que nós vivemos atualmente, desde 1990, estamos já em 2020, então vários anos já se passaram nesse mesmo contexto, nós estamos vivendo no mundo do que? De forma globalizada e não de forma isolada, né? E aí nós podemos observar também que existem ligações em graus diferentes que estabelecem o contato entre as nações e pode ser chamado de globalização. O que seria isso que eu acabei de ler? Isso estou dizendo o seguinte, que por exemplo, tem países que têm uma relação comercial muito grande com o Brasil. Por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com a China, o Brasil com o Canadá, o Brasil com alguns países europeus.
né? Agora, em contrapartida, o Brasil também tem relação comercial com outros países, mas não em grande quantidade. Né? É um produto qualquer que vende lá, é um produto que é comprado, né? Por exemplo, Brasil com a Inglaterra, o Brasil vende a carne bovina para a Inglaterra, né? E ponto final, não tem tanto meios de essa comunicação do mundo globalizado. Agora, quando se fala Brasil e China, nós temos muitos produtos que vão para a China, ou Brasil e os Estados Unidos. Então, existem ligações diferentes que estabelece o que? Esse contato entre as próprias, o mundo globalizado. E quando você fala em conceito de mundo globalizado, eu estou falando, por exemplo, globalização é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. E aí você observou que eu coloquei nesse texto 3 elementos que pintei em vermelho e coloquei em negrito, que são o quê? Aspecto econômico, aspecto cultural e o aspecto político. Esses 3 elementos, econômico, social e cultural, né, são os 3 elementos mais importantes para o mundo globalizado. Então, no mundo econômico, eu vou ter o quê? Países ricos e países pobres. Eu vou ter um mundo social de IDH elevado, IDH emergente e IDH baixo. Eu vou ter a cultura da população, né? Cultura, quando você fala cultura brasileira, o carnaval do Brasil, o samba do Brasil, a comida típica do Brasil, ou a questão política. Então, são os elementos que fazem parte da composição que nós chamamos de mundo globalizado. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração dos mercados, ou seja, o mundo todo sabe que deve estar o quê? Independentemente do aspecto econômico, do aspecto social, do aspecto cultural ou político, o mundo deve estar o quê? Integrado no mercado entre os países. E o Brasil está interligado entre os países. Então, se você marcou ou grifou ou escreveu no seu caderno ou no seu livro, você colocou lá a globalização é que abrange o aspecto econômico, abrange o aspecto cultural e abrange o aspecto político, né? Integrando totalmente o mercado existente. E aí nós temos o que chamamos de aldeia global, ou seja, o mundo globalizado onde tudo está o que? Interligado. Parece que o nosso mundo hoje é um mundo pequeno, né? Um mundo por que pequeno? Porque todos os continentes estão o que? Interligados nesse aspecto, o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto cultural ou político. E isso faz o que o nosso mundo seja o que? Totalmente globalizado e as ligações estão entre si. Lembro que muitas vezes quando você escrevia para um país qualquer, como por exemplo, Brasil, vou escrever para os Estados Unidos uma carta para os Estados Unidos. E levava quanto tempo essa carta para chegar lá? Levava mais ou menos 1 mês ou até 3 meses para chegar essa carta ao seu destino. Hoje já é totalmente contrário. Você, na internet, você está digitando e a pessoa está vendo do outro lado. Em questões de segundo, você está tendo isso aqui, essa ligação. Isso chamamos de aldeia global. Muitos produtos que tinha lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tinha. Ou na Europa, aqui no Brasil também não tinha. Ou na Ásia, aqui no Brasil não tinha. Hoje, no mundo atual que nós vivemos, o mundo chamado globalização ou aldeia global, nós temos o que? O mundo está o quê? Totalmente interligado. Então você vai ter produtos que tem lá fora nos Estados Unidos ou na França, na Itália, na Inglaterra e que você também tem no espaço brasileiro e vice-versa, porque o nosso mundo é um mundo que é interligado, é uma aldeia global. Continuando, nos dizendo o seguinte: a globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, né? Que teria sido impulsionado pela redução de
custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e o início do século XXI. O que eu quero dizer nesse texto que acabamos de ler, que você acompanhou? Desde o final do século XX, com a derrubada do Muro de Berlim e o início do século XXI, que nós estamos vivenciando, nós temos o quê? Meios de transporte que está ligando, né, toda essa composição, transporte aéreo ligando o continente a outros continentes, transporte marítimo ligando o continente com outro continente. Por exemplo, quando o Brasil envia trigo para a China, o Brasil envia por transporte marítimo, que é um transporte barato, um transporte que vai carregar grande quantidade de volume de grãos de soja ou de trigo, né, conforme aquilo que a China está comprando, e isso vai em grande quantidade para esses países. Dentro do Brasil, nós vamos ter o que? Interligação através de transporte marítimo, através de transporte rodoviário, através de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo. Todos são o que? Meios de transporte que vai dar o mundo globalizado, o mundo interligado no aspecto econômico, no aspecto social, cultural e político. E também nós temos outro meio que nós chamamos o meio da comunicação, né? O meio da comunicação. O meio da comunicação que nós temos hoje é através da internet, o processo que temos um grande desenvolvimento no mundo da atual globalização. Então, o conceito que nós colocamos para você poder copiar no seu livro, no seu caderno, você pode copiar o seguinte: globalização é a aldeia global onde tudo está interligado, tais como no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito cultural ou âmbito político. Eu vou dar um tempinho para você copiar esse conceito que eu acabei de falar no seu caderno de geografia ou escrever no livro de geografia, no capítulo que nós estamos estudando no prezado momento, que é o capítulo número 10, da página 176. E ali está escrito lá no título, Aspectos Gerais da Globalização. Então ali onde está escrito globalização, você pode colocar já esse conceito, o que é mundo globalizado. Então eu vou dar um tempo para você copiar esse conceito. Mais um tempinho para você copiar esse conceito no seu caderno de geografia ou no seu livro na página 176. O conceito é globalização. É a aldeia global onde tudo está interligado, tais como no âmbito econômico, social, cultural ou político. Vamos ver agora com vocês pontos positivos no mundo globalizado. Importante no combate à inflação e ajudou a economia a facilitar a entrada dos produtos importados. Então, um ponto positivo do mundo globalizado, nós temos muitos produtos importados no Brasil, por exemplo, que são produtos que diminuíram vários, por exemplo, as taxas de cobranças e assim por diante. Apesar que os produtos ainda no Brasil que vêm de fora são caros, mas os produtos estão diminuindo o seu valor comparado a alguns anos atrás. Outro ponto positivo,
o consumidor teve acesso a produtos importados de melhor qualidade e mais barato, assim como produtos nacionais mais acessíveis e de melhor qualidade. Aqui, nesse texto, quero dizer o seguinte, que, por exemplo, o consumidor foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos encontrou um determinado produto que gostou e assim por diante. Mas muitas vezes, quando chega aqui no Brasil, esse produto não tinha, ou se tinha, o produto era muito caro. Com a entrada do mundo globalizado, como nós já vimos, né, no final do século XX e no início do século XXI, esses produtos começaram a entrar em grande quantidade no espaço brasileiro. E esses produtos, ao entrar no espaço brasileiro, entraram o quê? Em qualidade, um pouco mais barato comparado aos produtos que eram alguns anos atrás, né? E assim nós temos o que? Grande quantidade de produtos para ser comercializados no espaço brasileiro. Outro ponto positivo, com as multinacionais, a globalização permite que investidores de outros países investam no estrangeiro e vice-versa. Então, nós vamos ter o quê? Muitas empresas multinacionais dentro do espaço brasileiro, tais como a Coca-Cola. Vamos ter, por exemplo, a empresa da Ford, a Volkswagen, né? Que são empresas multinacionais e que elas investem nos países como o nosso. Promovendo o desenvolvimento da tecnologia. Então, muitas indústrias que algum tempo atrás as nossas indústrias eram chamadas indústrias de maquinofatura, hoje nós vamos ter o que? Indústrias totalmente informatizadas, indústrias voltadas para o mundo da computação, por exemplo. Outro, potencializa as trocas comerciais internacionais, bem e os seus serviços, né? Abre as portas para diferentes culturas, tradições e possibilidade de conhecer costumes de outros países de modo mais acessível. E nesse ponto aqui nós podemos colocar, por exemplo, que através desse ponto do mundo globalizado, um ponto positivo, nós estamos tendo que um grande espaço para o turismo. E o turismo nós podemos visitar os nossos estados brasileiros e também visitar outras partes do mundo que fazem parte do mundo globalizado. Conhecer, por exemplo, a cultura desses países, conhecer a tradição, conhecer os costumes, não só através de escrito, de livro, né? Ou pela internet, mas sim conhecer ao vivo, fazer parte dessa cultura. Então esse é um ponto positivo do mundo chamado globalizado. Por quê? Porque antes do mundo globalizado, quando nós já vimos no final do século XIX e o início do século XXI, desculpa, no final do século XX e o início do século XXI, o mundo não tinha esse mundo de globalização que a gente podia ter acesso a visitar vários países, porque era muito caro esse processo. Hoje, com o mundo globalizado, o turismo ela ganha muito espaço econômico e facilita o preço, por exemplo, desses pacotes, dessas viagens, por exemplo, né? Continuando, melhora o relacionamento entre países dos vários continentes, por exemplo. Agora, os pontos negativos que nós podemos colocar. A maior parte do dinheiro fica nos países desenvolvidos. Por exemplo, quando você fala na Coca-Cola, quanto de 100% a Coca-Cola vai levar para o seu país de origem? Então, aqui nós temos fábricas, temos representantes da Coca-Cola no espaço brasileiro. 75% da produção da Coca-Cola no Brasil, 75% vai para onde? Para os Estados Unidos, para Atlanta, onde é sede. E 25% fica no espaço brasileiro. Ou seja, de 100%, 75% vai para a sede nos Estados Unidos e 25% fica aonde? No espaço brasileiro. Ou seja, aqui nós vamos ter o que? O maior lucro. Por isso que muitas empresas investem em mundos chamados globalizados multinacionais, porque eles têm muito lucro relacionado a esse contexto. Alguns economistas afirmam que nas últimas décadas a globalização e a revolução tecnológica e científica que são responsáveis pela automação da produção são as principais causas do que? Do aumento do desemprego. Também nós temos esse ponto negativo, a culturação pode descaracterizar os costumes culturais de um determinado país. Por exemplo, aqui, quando você fala lá nos Estados Unidos, nós temos o processo do Halloween.
né, que sempre é feito agora no mês de outubro, novembro. E isso no Brasil nós não temos esse espaço de costume de Halloween, mas aos poucos nós estamos adentrando a essa questão. Então isso nós chamamos o que? Vai descaracterizando, por exemplo, o processo da aculturação. A apropriação cultural indevida, causando o desvirtuamento de signos e símbolos tradicionais das nações. Exploração de matéria-prima em grande quantidade, né? Quando países desenvolvidos se instalam em países pobres. Por exemplo, quando os Estados Unidos investe, por exemplo, trabalha muito lá, por exemplo, na parte que é relacionado à exploração de matéria-prima no continente africano. Lá ela vai encontrar muita matéria-prima, vai encontrar muita mão de obra barata e com isso os países desenvolvidos exploram em grande quantidade, né? E isso é um ponto negativo que temos, por exemplo, no fator do mundo globalizado. Disseminação de atividades criminosas e ilegais que antes concentravam apenas em uma determinada região para todo o resto do mundo. Então hoje nós temos, por exemplo, essa atividade de exploração em grande quantidade de matéria-prima e muitas vezes essas atividades se tornam o quê? Criminosas ou até ilegais. Como assim, professor? Por exemplo, uma atividade ilegal. Atividade legal, você sabe que, por exemplo, o Brasil temos uma grande área de floresta amazônica e muitas vezes essas áreas de grandes áreas florestais amazônicas são exploradas de vida ilegal e é uma atividade criminosa. E é isso que acontece. Vai em grande quantidade para esses países ricos e a gente nem se percebe por esse processo. Apesar que hoje o vice-presidente do Brasil, ele está o quê? Supervisionando os pontos mais frágeis onde temos essas atividades criminosas legais. Mas ao observar essas atividades frágeis, outros pontos vão surgindo, por exemplo, ao longo do espaço do Brasil. Uso da internet como veículo para atividades ilegais como a prostituição, a pedofilia, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de animais, o aumento de organizações criminosas, a lavagem de dinheiro e, consequentemente, o aumento dos paraísos fiscais. Esses são os pontos negativos do mundo chamado globalizado. Quais são as características? Não é estática, ou seja, não é parada, está em constante evolução. Temos o processo que eu vou explicar para vocês já o que é aculturação. Criação de blocos econômicos cujo principal objetivo é estreitar relações comerciais entre os países membros participantes, como nós podemos colocar, por exemplo, temos o Mercosul, que já estudamos, né? O ALAD, o NAFTA, né? São blocos econômicos que nós já estudamos no capítulo número 9, que são Mercosul, né, que são mercados econômicos ligados nesse mundo chamado da globalização. Algumas outras características nós podemos colocar: aldeia global, mundo com uma grande comunidade única, devido aos avanços tecnológicos no sistema de transporte e comunicação. Então o mundo se tornou pequeno, o mundo se tornou pequeno pelo fato que pelo avanço da tecnologia, pelo avanço do transporte, pelo avanço da comunicação, isso faz com que o mundo se torne uma aldeia global. A expansão do capitalismo. Todo mundo praticamente está no mundo da Bolsa de Valores mundial, fortalecendo as relações comerciais, né, esses fluxos de capitais, privatizando as empresas estatais, a quebra de barreiras fronteiriças, né, essas quebras de fronteiras fronteiriças, acontece o que? Produtos nossos brasileiros têm grande quantidade entrando nos países ricos ou países emergentes, como o Brasil entra muitos produtos na China. Então isso vai quebrando essas barreiras fronteiriças que algum tempo atrás não existia, conforme nós vimos. Também nós podemos observar tempo de deslocamento através do espaço reduzido, através dos transportes, o aéreo, o marítimo, o ferroviário, o rodoviário, né? Presença de multinacionais, avanço das tecnologias de comunicação de meio de transporte, surgimento das multinacionais, informações transmitidas instantaneamente, internet. Esses pontos que estou lendo e lendo rápido são pontos que nós vamos ver só em
comunicação, que é o capítulo 10, que vem falando sobre a presença de comunicação, de internet, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Então a gente vai ver isso bem detalhada na questão do mundo globalizado. E também nós podemos observar também o aumento da ocorrência e competição econômica. Cada vez mais os países estão competindo para ter o que melhores produtos para ser comercializados e vendidos no mundo noitão. A aculturação, as novas tecnologias da informação e a troca constante de bens de consumo entre os países, produtos, filmes, séries, música, etc., contribui para o mundo da globalização, do mundo cultural. E o Halloween, por exemplo, é uma festividade típica da América do Norte e passou a ser celebrado em outros lugares, como no Brasil, devido à absorção dos costumes desses países norte-americanos. Resumindo, nós podemos colocar que temos 4 fases da globalização. Você pode copiar no seu caderno, no seu livro, essas 4 fases. A primeira fase, grande navegação e descoberta marítima no século XV e a Revolução Industrial no século XVIII. A segunda fase, Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, expansão do capitalismo. Terceira fase, Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética e do regime socialista, que foi no período da Guerra Fria, em 1989. E a quarta fase, nova ordem mundial, domínio total do capitalismo. Vou dar um tempinho para você copiar esse slide que está apresentando e tem o título: Resumindo o processo de globalização, pode ser dividido em 4 principais fases. A primeira fase, a segunda fase, a terceira e a quarta fase. Vou dar um tempo para você copiar no seu caderno esse tópico que é muito importante. Continuando, né, já que você já deu tempo para copiar, a globalização do Brasil, ela tem o quê? A participação da compra e venda de produtos e serviços entre as nações, o Mercosul, e foi criado em 1990 com a introdução do Plano Collor neoliberal. Ao você copiar, também você vai copiar esse texto, você vai copiar o quê? Que está escrito em vermelho, o título, Globalização do Brasil, aí coloca lá, participando da compra e venda de produtos e serviços em outras nações. Aí você vai copiar o Mercosul e a data, em 1990, com a introdução do Plano Collor neoliberal. Então isso aqui você vai copiar esse texto, essa página que está escrito em vermelho. Ou pode tirar uma foto dessa página aqui, desse texto que você está acabando de copiar.
Continuando, eu tenho para você copiar essa parte, né? Essa parte que está em vermelho aí do teu texto. E aí, aqui nós tivemos o resumo do texto que nós comentamos com vocês, né? Na próxima aula, nós iremos estudar com vocês alguns itens, tais como a interdependência, da página 177. Vamos falar sobre o liberalismo, também da página 177 a 178. Vamos falar sobre o protecionismo, da página 178, e relações diplomáticas. Então, o que é importante dessa aula que nós estudamos? Primeiro, você colocou no seu livro ou no seu caderno o conceito do mundo globalizado, que eu pedi para vocês copiarem, o globalizado ou aldeia global. Depois eu pedi para a segunda coisa, eu pedi para vocês copiarem no slide as 4 fases do mundo globalizado. E o último que eu pedi para vocês copiarem, o mundo globalizado no espaço brasileiro. Então, esses foram os itens que eu pedi para vocês copiarem da aula de hoje. Então, esses 3 itens, você sabendo, é o mais importante para a primeira parte da introdução. Então, repetindo, se você perdeu, você vai lá no nosso texto e vai ver no nosso vídeo que nós colocamos. O que é, primeira pergunta, conceito globalização ou aldeia global? Segunda pergunta, quais são as fases do mundo para a introdução do mundo globalizado? Nós citamos 4 fases para vocês. Então, você vai colocar lá o início, que deu o período do ano, e qual foi o motivo mais importante que ocorreu esse mundo chamado da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase e da 4ª fase. E depois você vai também colocar o que nós falamos sobre o início do mundo globalizado no espaço brasileiro, né? E na próxima aula nós vamos... Olá, turma da 81, 82 e 83. Estamos continuando o livro 8 de Geografia e o capítulo número 10, Aspectos Gerais da Globalização. E na aula de hoje nós vou querer que vocês abram, por favor, o seu livro lá na página número 181, 182, 183 e 184, e vamos comentar com vocês sobre sistema de transportes. Então, nós já estudamos conceitos sobre globalização e também caracterizamos. Falamos sobre interdependência, liberalismo, protecionismo econômico e relações diplomáticas. Na aula de hoje, nós vamos estudar com vocês que no mundo globalizado nós temos o que? Essa ligação. E essa ligação é através do meio de transportes. E vamos estudar os pontos positivos e os pontos negativos relacionados às formas de transporte que nós temos como meios de transportar produtos industrializados de uma região para outra região, ou de um estado para outro estado, ou de um país para outro país, ou de um continente para o outro continente. Vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos? Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Que o Senhor possa estar presente com os alunos da 81, 82 e 83 e possamos entender o conteúdo desse dia. Muito obrigado pelas tuas bênçãos. Nos ajude a sermos mais do que vitorioso na graça que vem do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado por tudo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, pegue lá a sua lapiseira
ou lápis, ou caneta, ou marca-texto, vai pegar o seu livro de geografia, né, e abrir lá na página que já foi comentado, que é o capítulo número 10, né, e abra lá, por favor, na página 181, que nós iremos falar sobre sistema de comunicação, que são os principais transportes que nós temos. Então, acompanhe comigo essas atividades desse dia, tá bom? Nós iremos preencher uma tabela. Essa tabela você pode fazer no seu caderno ou no computador, e ele vai ficar fixado na sua atividade, né? Ela vai ser fixado no seu caderno ou no seu computador, e com essa tabela nós vamos ir preencher os pontos positivos, que são as vantagens, e os pontos negativos, que são as desvantagens de cada sistema que ocorre no estudo que nós iremos fazer nesse dia. E aí, começando pelo transporte marítimo, depois vamos ao ferroviário, que está na página 182, né? Depois o transporte aéreo, página 184, 183, e o transporte rodoviário 184. Primeiro, vamos começar o transporte marítimo, né? No período do mercantilismo e dos grandes descobrimentos, as embarcações dependiam das condições do tempo, especialmente da força dos ventos, para alcançar seus destinos. As viagens sem garantia de tempo favorável se tornavam perigosas aventuras. O transporte marítimo continua sendo muito utilizado. Todos os anos, milhões de pessoas e incontáveis toneladas de cargas de grande expressão atravessam os oceanos. As antigas velas foram substituídas por potentes motores e por equipamentos de alta tecnologia que aumentam a segurança dos tripulantes e a velocidade no percurso. Então vamos agora falar sobre transporte marítimo. Eu gostaria que você pudesse pegar uma régua, né? Uma régua, um lápis, um caderno de geografia e fizesse essa tabela, né? Essa tabela você coloca lá o título transporte, aí uma outra coluna 4 pontos positivos, que são as vantagens, e outra coluna 4 pontos negativos, desvantagens. E aí o primeiro que você vai colocar é o transporte marítimo. Conforme você está observando aqui, ó, vai fazendo por partes. Primeiro você fez a coluna transporte, aí fez a segunda coluna pontos positivos e depois os pontos negativos. Então você faça primeiro aqui transporte, você escreveu, né? Pegou lá o lápis, sua caneta, acompanhou lá, estamos acompanhando? Isso, muito bem. Aí você colocou transporte, aí fez uma coluna aqui, colocou 4 pontos positivos e vantagens. E aí agora você colocou 4 pontos negativos e desvantagens. E agora primeiro você vai colocar lá transporte marítimo. Transporte marítimo. E agora vamos preencher a vantagem e a desvantagem. Então vamos lá. Primeiro, o ponto positivo do transporte, a possível descoberta de novas terras com grande riqueza para a coroa portuguesa. Então, o primeiro ponto positivo que você pode colocar lá, descoberta de novas terras. Então, primeiro contexto do transporte marítimo, você vai colocar lá, ponto positivo, descoberta de novas terras. Ok? Colocou? Só coloca essa ali. Descoberta de novas terras. Segundo, novas técnicas de navegação. O que significa novas técnicas de navegação? Que é um ponto positivo que nós estamos colocando no seu, na sua tabelinha que você está fazendo aí, né? Ou você está fazendo à mão ou digitado, fica ao seu critério. Novas técnicas de navegação, algum tempo atrás, conforme foi lido, o nosso transporte era realizado por velas, né? Essas velas que eram osciladas pelos ventos e ela ia o quê?
ia margeando as águas oceânicas. Hoje, as novas técnicas, esses navios são que depois foram levados para carvão mineral e depois agora, hoje, através de combustíveis voltados, por exemplo, para o petróleo. Então, cada vez mais dando prioridade para o tipo de transporte marítimo. Outro que nós podemos colocar, lógico, eles vão ter o quê? O maior conhecimento cartográfico. Esse maior conhecimento cartográfico, primeiramente, eles usavam o sistema através do Sol, através da Lua. Depois eles foram utilizando as bússolas e hoje depois foi usando os radares, né? E hoje atualmente eles utilizam o que nós conhecemos como processo do GPS. Outro que nós podemos colocar, qual outro ponto positivo? Permite deslocar cargas de maior tamanho em maior quantidade, com menores custos associados em comparação com o transporte aéreo ou terrestre para deslocação intercontinental. Então você coloca lá quantidade maior de produtos. Quantidade maior de produtos. Custo do frete é baixo, tá? Outro que você pode colocar, custo do frete é baixo. E transportam grandes quantidades de cargas a longas distâncias. E sendo um transporte muito utilizado para o turismo e transporte de pessoas através de barcos, navios e assim por diante. Aqui, nesse texto, eu pedi para vocês colocarem 4 elementos positivos. Então, você pode citar custo do frete baixo. Segundo, você pode colocar transporte de grande quantidade de cargas a longa distância. Outro, você pode colocar transporte intercontinentais e transporte de pessoas. Então, eu citei para você 4 pontos positivos sobre o sistema. Vou dar um tempinho, você vai copiar aí 4, né, sobre o mesmo. Ponto positivo relacionado a transporte marítimo. Então, na nossa pequena tabela que você está fazendo no caderno ou no computador, conforme você achar melhor, você colocou 4 pontos positivos. 4 pontos positivos desse que nós citamos nesse slide que você tem aí. Você pode tirar foto conforme você achar melhor. Agora vamos para outro pedaço da tabela, que é o ponto negativo, né? Desbravar mares nunca dantes navegado era um risco a toda a tripulação, as doenças, acidentes e até o desconhecido. Agora, pouca flexibilidade da carga e estrago ou perdas de carga. Então, por exemplo, como ponto negativo, o produto, ele não é qualquer tipo de produto que vai chegar a uma determinada localidade. Ele sai aqui do Brasil e vai até a China. Então, por exemplo, tem que ter produtos que não irão ser o que? Estragar, né? Ou perda da própria carga. Estragar, por exemplo, por algum elemento de
climatização, né? Muito quente ou úmido pode embolarar o produto. Perdas de cargas, por exemplo, se acontecer algum acidente nesse navio em alto mar devido a algum elemento físico, pode esse navio afundar e perde todos os produtos. Então nós temos dois pontos negativos. Outro, pouca flexibilidade da carga. Eles vão ser totalmente transportados em contenders esses produtos, né? Ou locais dentro do próprio navio que vai transportar um determinado tipo de produto. Esses contenders também, ela pode se estragar e também por condições físicas pode ocorrer o mesmo. Também acidentes que podem ocorrer como ponto negativo por algum elemento físico da própria natureza. Então, esses que eu acabei de citar para você, que você vai copiar como 4, são o que? Pontos negativos do transporte chamado marítimo. Então, eu vou dar um tempinho para você copiar também esse transporte. Você escolheu então 4 ali, né? Nós podemos escolher desses 4 que está aí no texto. Você pode colocar, primeiro, pouca flexibilidade da carga, é um número 1. Segundo, estragos. Terceiro, perdas de carga, né? Quando estragos, como eu já falei, são a própria climatização desses produtos. E a perda de carga é, por exemplo, quando temos algum elemento que pode destruir na própria natureza essa embarcação. Depois também podemos colocar outro ponto negativo, as doenças que ocorrem nos grandes navios, né, acidentes. Então aí você já teve esses 4 pontos negativos relacionados ao transporte marítimo. Se não deu tempo para você copiar esses 4, você pode voltar no texto, dar um pause na sua no seu canal do YouTube e você tem tempo para copiar o mesmo, tá bom? Muito obrigado. Aí nós temos outros tipos de transporte que são marítimos, né? Realizado por navios em oceanos e mares, cabotagem em longo curso, todo tipo de carga em grande quantidade, tamanhos e características diversificadas. Então, marítimo, no qual você está referindo, são áreas de mar e oceanos. Quando se fala em lacustre, são realizados nos próprios lagos. Liga a cidade e países circunvizinhos. De interior, há exemplo da navegação fluvial. Face a poucos lagos navegáveis, é restrito e utilizado para qualquer tipo de carga. E já o fluvial é o transporte realizado em rios, navegação de ligação com o interior, transporta qualquer tipo de carga. Você pode ver que tanto o marítimo como o lacustre e o fluvial, né, esses 3 aqui, ó, tanto o marítimo como o lacustre e o fluvial, todos aqui, ó, todo tipo de carga, né, diversificados de tamanhos e caracterizados de navios limitados pelo tamanho do rio. Então aí você tem, dentro da questão do transporte marítimo, você tem essa grande divisão: transporte marítimo, que é entre os mares e oceanos, lacustre, que é dentro dos próprios lagos, e fluvial, dentro dos próprios rios. Muito bem. Com isso, nós fizemos o transporte marítimo e agora vamos para o transporte ferroviário. Pegue o seu livro e acompanhe comigo a leitura que nós iremos fazer ali, ó. Há 2 séculos, o trem movido a vapor, considerado o símbolo da Revolução Industrial, cortava as cidades europeias.
proporcionando o desenvolvimento e o crescimento urbano próximo às estações. Desde então, novas formas de energia foram descobertas, com o advento do TGV, sigla francesa correspondente ao trem de grande velocidade, e do metrô. O transporte ferroviário de passageiros segue as tendências do mundo moderno. Então vamos ver com você o transporte chamado ferroviário que eu acabei de ler lá na página 182, que o primeiro que nós tivemos foi o transporte através da energia movido a vapor, né? O carvão mineral a vapor. E depois, lógico, isso foi encontrando outras fontes alternativas, substituindo para que esses trens sejam rápidos demais, né? Como você poder observar, temos Shikazen, o primeiro trem japonês de alta velocidade com média de 300 km por hora. E é uma levitação magnética. E isso faz que o transporte seja o quê? Eficiente, de alta velocidade. E aí, conforme nós vimos também no transporte marítimo, no ferroviário nós vamos continuar a tabela. Aí você agora vai colocar, você já colocou pontos positivos do marítimo e o ponto negativo do marítimo. Agora você vai escrever transporte ferroviário e vamos colocar os pontos, 4 pontos positivos e 4 pontos negativos o mesmo. Então vamos ver aqui no texto para você ter como preencher o mesmo. Aí diz o seguinte, olha, vantagens. Menor custo de transporte para grandes distâncias. Segunda vantagem, sem problemas de congestionamento, ou seja, se congestionamento, nós não vamos ter esses problemas de transporte, né, entre caminhões, ônibus, carros. Então, na linha de trem, na linha férrea, né, vai ter um só sistema de transporte, um trem com vários vagões passando uma determinada localidade. Outro, terminais de cargo próximo das fontes de produção, né? Esse carga seria um terminal de carga portuária para esses trens levarem esses produtos. Adequado para produtos de baixo valor, agregado em alta densidade. Adequado para grandes volumes. Transporte de vários tipos de produtos, independentes das condições atmosféricas, e eficaz em termos energéticos. Então você vai escolher desse aí que eu citei, você vai citar 4 também. Então pode colocar lá, sem problema de congestionamento, eficaz em termos energéticos, independente de condições atmosféricas, está chovendo ou seco, esses trens eles circulam normalmente, e adequado para grandes volumes. Então você escolha dessa projeção 4 vantagens para você preencher a sua tabela que nós estamos fazendo com você, né? Essa tabela, como eu falei para você, ela vai estar no seu caderno de geografia, ou no seu laptop, ou no seu iPad, né? Ou escrevendo e marcando-se por diante. O outro lado que nós vamos ver com vocês agora são o quê? As desvantagens, os pontos negativos. Não possui flexibilidade de percurso, ou seja, quando se fala não possui flexibilidade de percurso, ele não pode sair do trilho, ele tem que sair lá de um local do ponto A para o ponto B e não pode transitar para o ponto C se não tiver linhas férreas. Necessidade maior de transbordo, elevada dependência de outros transportes, porque todo transporte que é feito aqui, ele vai ter o seu ponto inicial e o seu ponto final, e ali vai ter outro tipo de transporte para levar o mesmo. Pouco competitivo para pequenas distâncias, horário pouco flexível, elevado custo de manuseio e manutenção. Você sabe que para manter, por exemplo, as linhas férreas é muito caro, né? Então você tem que ter o quê? Melhores condições de manutenção constantemente, tendo, por exemplo,
um espaço físico de boa estrutura para que, quando esse trem, ao circular por esse espaço, não vai ter, por exemplo, acidentes. Então, esse transporte, como falei, vai do ponto A para o ponto B e não tem como ir para outro lugar se não tiver estradas ferroviárias. O horário é aquele, né? Ele vai passar às 10 horas da manhã? 10 horas da manhã vai passar. Agora, se tiver algum acidente físico, aí vai demorar essa estrutura. E o elevado custo da própria manutenção do transporte. Então, agora você vai ter um tempinho para você copiar 4 vantagens e 4 desvantagens relacionadas ao transporte chamado ferroviário. E no Brasil, nós temos o transporte marítimo e também temos o transporte ferroviário como sendo também transportes de valia para o mercado brasileiro. Você pode copiar na sua tabela, ou tirar foto, ou vai digitando. Você tem o tempo para o mesmo. Muito bem, você já então copiou 4 vantagens e depois 4 desvantagens sobre o transporte ferroviário e está colocando na sua tabelinha. Se não deu tempo para copiar, é só voltar outra vez o vídeo. Continuando, vamos agora ao transporte aéreo. Transporte aéreo. E pegue o seu livro também para acompanhar a leitura que nós iremos fazer relacionado ao transporte aéreo. Transporte aéreo. E nos diz o seguinte: com o surgimento do transporte aéreo, pessoas e grandes volumes de cargas passaram a percorrer em algumas horas expressivas distâncias continentais que no passado demandavam meses de deslocamento. Imagine quando você saía, por exemplo, lá da Itália para vir para o Brasil. Você levava num percurso praticamente 3 meses saindo lá da Itália para chegar no Brasil. Então levava muito tempo. Hoje, com o advento do transporte aéreo, você faz esses passos da América do Sul, do Brasil até a Itália, você faz em 15 horas de voo. Quando tinha o voo chamado supersônico, foi um voo rápido que levava mais ou menos 3 a 5 horas. Olha só, de 15 horas ele podia levar 3 a 5 horas de voo saindo da França para o Brasil, né? Esse voo ele foi terminado, acabaram com o mesmo, porque o custo é muito elevado e as passagens ficavam muito caras e com isso diminuiu essa formação. Mas o transporte que nós temos, o aéreo, ele é rápido, eficiente e faz mais ou menos em 15 horas do Brasil até a Europa. E quando era de navio, levava praticamente 3 meses o processo. E da mesma forma que nós preenchemos, nós vamos agora preencher aqui, ó. Você já fez ponto positivo e negativo do transporte marítimo, copiou 4 que nós citamos. Depois você fez transporte ferroviário, 4 pontos positivos e negativos. E agora vamos colocar transporte aéreo. Também 4 pontos positivos, vantagens, e 4 pontos negativos, as desvantagens. Então vamos continuar no texto de seguinte: ponto positivo aéreo. Usado particularmente com muita eficácia para transporte de amostras.
ideal para o transporte de mercadorias com prioridade de entrega. Essa entrega é feita exclusivamente quando você vai entregar, por exemplo, cartas, remédios, né, medicamentos, transportar carros de corrida, transportar produtos de informatização, de robótica, celulares e assim por diante, né? Documento de transporte obtido com maior rapidez, ele é o mais rápido de todos que nós podemos observar. O transporte normalmente está localizado mais próximo dos centros de produção e os fretes internos para a colocação de mercadorias no aeroporto são menores e o tempo mais curto e fácil da localização dos mesmos. Então você pode observar que esse transporte é um transporte rápido, eficiente, né? É o transporte que vai transportar produtos delicados, produtos perecíveis e produtos caros, né? Por exemplo, transportar produtos tais como frutas e verduras e flores. É um transporte rápido e, e o preço vai sendo pago pelo mesmo. Transporte de cargas, medicamentos, né? Transporte, por exemplo, de elementos da informática, informatização e tudo isso o frete ela compõe como sendo mais barato para ser transportado via aéreo do que o transporte, por exemplo, voltado para o marítimo, ou rodoviário, ou ferroviário, como nós vimos com vocês. Aqui vou dar um tempinho para você copiar um desses que eu coloquei no quadro para você ter como 4 pontos positivos. Agora vamos para os pontos negativos aéreo. Frete relativamente alto, é muito caro, né? Capacidade de carga bem menor do que o transporte marítimo ou ferroviário e custo elevado da infraestrutura. Então, você vai colocar então 4 elementos desse texto. Você pode colocar frete caro, né? Capacidade de carga bem menor, ok? Custo elevado, frete relativamente alto. Outro, capacidade de carga bem menor. Outro, custo elevado de infraestrutura. E você vai colocar, não é qualquer tipo de produto que é transportado. O outro quarto elemento citando, não é qualquer tipo de produto que é transportado. Repetindo, não é qualquer tipo de produto que é transportado. Aqui no texto que eu coloquei 3 elementos, né? E o quarto você pode colocar como não é qualquer tipo de produto que é transportado.
agora vamos para o próximo, né? O transporte chamado rodoviário, transporte rodoviário. Como também eu já falei com vocês, vamos agora abrir a página 184 e ver lá o transporte rodoviário. A rede rodoviária possibilita o acesso ao mercado consumidor, portanto, assume um papel determinante na lógica de localização predefinida pelas indústrias. Afinal, não faz sentido produzir sem dispor da infraestrutura necessária para a distribuição das mercadorias. E da mesma forma que nós fizemos, nós vamos terminar agora o preenchimento da tabela, que primeiro nós colocamos 4 pontos positivos, vantagens do marítimo, depois as 4 desvantagens. Depois falamos sobre o transporte ferroviário, 4 pontos positivos e 4 pontos negativos. Depois fizemos o transporte aéreo, focalizando 4 pontos positivos, as vantagens, e 4 pontos negativos, desvantagens. E agora vamos finalizar a nossa tabela, que pode ser feita no seu caderno, ou digitado no seu iPad, conforme você achar melhor. 4 pontos positivos, vantagens, e 4 pontos negativos, desvantagens. Então vamos lá. Pontos positivos: agilidade e rapidez na entrega de mercadorias em curto espaços a percorrer. Esse é o primeiro ponto positivo. Segundo, a unidade de carga chega até a mercadoria, enquanto nos outros modais a mercadoria deve ir ao encontro da unidade de carga. Quando se fala em encontro nos outros pontos modais, nós estamos referindo, por exemplo, à entrega do produto. Vendas que possibilita a entrega na porta do comprador. Por exemplo, hoje, na atual estrutura que nós temos pela internet, você pode comprar pela internet e o produto chega até na sua própria casa através de motocicleta, né? Através de caminhões ou de carros, poderá entregar o produto na sua própria casa. Exigência de embalagens a um custo bem menor, né, comparado, por exemplo, né, imagina se você vai transportar soja para a China. Então você tem que ter uma embalagem, né, propícia para o mesmo. Agora, no transporte rodoviário, ele é bem mais simples. A mercadoria pode ser entregue diretamente ao cliente, sem que ele tenha que ir buscá-la. E uma movimentação menor da mercadoria, reduzindo assim os riscos de avarias. Então nós podemos observar nesse texto aí 4, né? Coloquei vários. Então você pode colocar, por exemplo, agilidade, rapidez, né? O frete é menor, a embalagem é um custo bem menor, né? Isso são pontos positivos do transporte chamado rodoviário. Vou dar um tempinho para você também copiar esses 4 pontos positivos relacionados ao transporte rodoviário. Agora vamos para os 4 pontos negativos. Sem custo de fretamento, é mais expressivo que os demais concorrentes com próximas
próximas características. Sua capacidade de tração de carga é bastante reduzida, ou seja, não leva grande quantidade de peso, né? Os veículos utilizados para tração possuem um elevado grau de poluição ao meio ambiente. A malha rodoviária deve ser bem preservada, né? Esses então são os pontos que nós podemos colocar como pontos negativos relacionados ao sistema rodoviário. Então você pode colocar lá, né? Tem que ter boas estradas, né? Outro, problema de cobrança de pedágio é um ponto negativo. Os poluentes, né, desses veículos para o meio ambiente não leva muito peso. Então nós temos 4 pontos negativos relacionados ao transporte rodoviário. Também vou dar um tempinho para você copiar esse transporte. E com isso você teve a oportunidade então de preencher a tabela com 4 pontos positivos e 4 pontos negativos referente ao transporte marítimo, ao transporte ferroviário, ao transporte aéreo e o transporte rodoviário. Então nós preenchemos essa tabela. Essa tabela, como falei para você, ela vai estar no seu caderno. Você ou você digitou, ou você vai digitar e colar e colocar lá na página 184 do seu livro. Fique ao seu critério, né? Então aí você teve essa oportunidade de fazer com a gente essa tabela. Na próxima aula nós vamos falar com você sobre o tempo real da página 185 e 188. E obrigado pela sua atenção e que Deus possa estar presente sempre na vida de vocês. É muito bom trabalhar com vocês, graças a Deus, pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Que o Senhor possa estar presente com a turma 81, 82 e 83. Vamos finalizar com uma oração? Que a tua presença, ó bom Deus, esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam ter entendido esse assunto através do preenchimento dessa tabela. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, tchau para vocês, muito obrigado e até o próximo encontro.